o Tetelestai à espera do Ginomai, ok? Então vamos aqui. Hebreus, irmãos, capítulo 7, 25, diz para nós: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso aqui é falando de Jesus, que está no santuário intercedendo por nós. Então, irmãos, que imagem é essa? É o quê? É a lua, né? É a lua vendo de qual perspectiva? Da terra, não é isso? Ok. E essa aqui? Também, né? Bela lua. E aqui, irmãos? É exatamente ao contrário. Você está vendo a terra da lua. Aqui mais uma imagem. Isso aqui é a inteligência artificial que fez. Aqui, irmão, vocês lembram a última pregação que a gente fez? Eu projetei essa imagem. Então, o que ela é? Ela é a terra sendo vista a partir do santuário celestial. E aí lembramos que Jesus, ele morreu aonde? Na terra, que segundo o santuário, qual faz parte? Qual é a parte do santuário? O pátio, exatamente. A terra é o pátio. Aqui esse nosso planeta é o pátio. Jesus morreu no pátio, ok? Temos aqui o santuário terrestre. O santuário que nós temos, irmãos, nós temos aqui o altar de sacrifício de bronze. Temos aqui a pia de bronze. Aí vamos para a parte do templo mesmo, revestido de ouro. Olha os metais, a diferença. Onde o sacerdote, ele entrava com todo o animal, irmãos. Ele entrava como? Com o quê? Ele entrava com o quê dentro do santuário? Com sangue, só com sangue, ok? Só com uma pequena amostra de sangue, tá? Então essa aí é a maquete básica do santuário, ok? Tem também aqui a figura importante do sumo sacerdote. É uma das figuras mais importantes nesse trabalho, humanamente falando. Ele é um intermediário entre Deus e o povo, aqui na terra. Ele era o intermediário. Deus, ele mandou escrever, está lá no livro de Êxodo 39, 30, escrever aqui na testa dele a palavra, foi cortado aqui, irmãos, está santidade ao Senhor. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e tinha uma coroa sagrada, e nela estava gravado santidade ao Senhor. Na pregação de hoje, irmão, nós vamos fazer aqui um paralelo entre justificação, santificação e glorificação, pegando ali o santuário terrestre e o santuário celestial. Existe um paralelo entre esses assuntos aqui. O irmão Abraão, ele pregou bastante sobre justificação, sobre santificação também, na pregação que ele fez daqueles 6 dias sobre o assunto, ok? Então vamos para a primeira fase. A primeira fase, irmão, de justificação ocorreu aonde? No pátio. Justificação, irmãos, é o quê? É um pagamento universal. Um pagamento. Deus declara a pessoa justa como se nunca tivesse pecado. Simplesmente isso. Está pago, irmãos. Na cruz, Jesus pagou o salário do pecado de todas as pessoas. Ele morreu a primeira ou a segunda morte, irmãos? Ele morreu as duas. Foi o único homem que morreu as duas mortes. E ele pagou para mim e para você essas duas mortes. E ele morreu quantas vezes, irmãos? Uma única, suficiente vez. E essa morte, irmã, ela é irrevogável, ela é irreversível. Por isso que ele morreu uma única vez. Não tem condições de ele morrer mais. É irrevogável. Da parte dele não tem mais jeito. Morreu, acabou. A segunda morte. Para te substituir, para me substituir eternamente.
Ele fez essa obra uma única vez e pronto, acabou. Vimos, irmãos, qual foi o local que Jesus morreu, certo? Ele morreu no pátio. Pátio é sinônimo de quê? Terra. Gravem isso, é muito importante saber os locais onde aconteceram os fatos, porque senão você vai ficar perdido. Importa saber o local. Jesus morreu na terra, ok? Mas eu pergunto, o ofício ele acabava na terra? O ofício sacerdotal, do santuário, tudo, acabava na terra? Não acabava na terra, irmãos. Essa é a parte mais importante. Não acabava na cruz. A cruz foi consumada? Sim. Mas o serviço do santuário não foi consumado, queridos. Não. Isso tem que ficar bem claro para nós. É por isso que nós acreditamos nessa doutrina. E a maioria não acredita. Temos que entender essa parte. Depois de matado o cordeiro ou animal lá no altar de sacrifício, lá no pátio, entra a figura aí do sacerdote, do sumo sacerdote, entrando no lugar santo. O sacerdote ele ministrava durante o ano inteiro, e o sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo uma vez por ano, apenas, uma única vez, irmãos. Aí é onde a gente entra para a segunda fase, irmãos. A primeira fase nós vimos que é a justificação. A justificação, ela acabou, irmãos. Ela acabou onde? No pátio, na terra e ponto final. A justificação, a morte na cruz, ela acabou, irmãos. Ela passou. Ela tem a serventia para a nossa conversão. Mas passou, irmão, já aconteceu. Tetelestai, está consumado. Gravem isso, acabou. Mas passou-se para o santuário. Agora estamos na fase da santificação. Percebe, irmãos, o nome? Santuário. Se é santuário, é porque é santo, tornado separado. A santificação é a nossa adaptação para o céu. A justificação, a morte na cruz, era o diploma para o céu. Mas a santificação, ela precisa acontecer, irmãos. E ela acontece, não é na cruz. Ela acontece no santuário. Entende? A santificação não acontece lá no pátio, na terra, porque na terra não tem nada de bom. O que tem de bom é no céu, irmãos. É por isso que nós acreditamos na doutrina do santuário. A santificação, ela vem a partir do santuário. Nós vamos entender aqui o que é realmente a santificação, irmãos. O que é realmente a santificação a partir do santuário. Ela é a nossa adaptação. Olha esse texto maravilhoso que a irmã White ela deixou registrado por inspiração divina, lá em Atos dos Apóstolos. Ela diz, a santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas de quanto tempo? A vida inteira, irmãos. É o resultado de quê? De morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. É contínuo, é passo a passo, é toda hora, é todo dia. Todo tempo você está em processo de santificação. Por isso que todo tempo você está no santuário. Você deve estar no santuário. Você tem que sair daqui da terra, irmãos. Você tem que sair do pátio. Você tem que sair do tetelestai, porque já foi consumado lá. Agora você vai para o santuário, irmãos. Vamos entender mais. Olha aqui a diferença, irmão. Santuário remete nós ao cordeiro morto, ao altar de bronze, onde era morto o cordeiro, à cruz, ao pátio, à terra. Agora a santificação, ela ocorre com o sumo sacerdote, tem que levar o sangue. Lembre, irmãos, que o sangue tem que ir para o santuário. Ele tem que ir. Lugar santo e santíssimo é onde ocorre a santificação, e ela ocorre no céu, ou a partir do céu, irmãos. O mais importante, irmãos, se vocês entenderem essa parte aqui, está resolvida a pregação, ela é maior.
Mas é importantíssimo que você compreenda essa parte aqui. Se você entender essa parte aqui, você vai entender o que é santificação, irmãos. Se você entender, você vai entender o que é santificação. Olha o paralelo. Justificação. O que é justificação? Ela envolve apenas o Cordeiro. Foi morto para nos salvar. Ele fez e nós somente o quê? Aceitamos. Você aceita ser justificado? Você aceita que Jesus é teu substituto na cruz? É isso que você quer? Então pronto. Se você aceitou, tetelestai, está consumado para você. Valeu a pena. Está aí, pronto, acabou. Está feito. Você aceitou, agora você entrou para uma nova fase, querido. Você entrou para a santificação. Ela envolve, irmã, e ela envolve agora aqui, é obrigatoriamente, irmãos. Se você não tiver isso na cabeça, você não vai ser santo jamais. Não adianta, irmão. A santificação, ela precisa de um mediador, de um intercessor, e ele vai transmitir continuamente, irmão, a novidade de vida. Se você não pensar em Cristo como o sacerdote no céu, você não está em santificação, irmãos. Você não está. Se você não entende o santuário celestial, não adianta, a santificação sua, ela não ocorre. Essa é a diferença, irmãos. Olha aqui, a santificação, ela é a junção do divino com o humano. Ela exige, irmãos, exige um contínuo clamor, e a fraqueza humana, ela se une dia após dia à força divina, sem o que nos será, irmão, impossível ter paz nessa vida, nos atos, no caráter. Irmãos, eu quero dizer, se você não clama a Deus, se você não ora, se você não olha para cima, se você não está em constante contato com Deus, você não vai ter paz. Os teus atos, eles não vão valer de nada. As tuas obras, sabe o que vai acontecer aqui, ó? Vai se tornar um conjunto de belos atos humanos. Nós vamos ser atores e atrizes, simplesmente. Por quê? Porque não temos um intercessor, irmãos. Vai ser uma presa fácil aos poderes do mal, à presunção, à autossuficiência. Irmãos, nós atuarmos é muito fácil. É muito fácil eu parecer santo. É muito fácil, ninguém percebe. Nossa, a pessoa ela é tão calminha, ela é tão assim, assado. Mas não, porque ela não está constantemente em contato com o intercessor que é Jesus, irmãos. Se você não estiver em comunhão, em contato, pedindo forças para o intercessor continuamente, irmãos, você está fazendo qualquer ato da sua vida, tem que lembrar que Jesus Cristo está no santuário celestial, tem que pedir a intercessão dele. Aí sim, irmãos, aí sim, a santificação ela vai vir é de lá. Se você não entende que Jesus está lá no céu intercedendo por você, passe a entender isso. Aí sim, aí os seus atos vão ser justificados realmente. Irmãos, o livro de Hebreus, essa é a parte mais densa, que faz esse paralelo entre justificação e santificação. Veja só. Hebreus capítulo 13, verso 12 diz: por isso foi que também Jesus, pelo seu próprio sangue, olha aqui, ó, presta atenção, sangue lembra o quê? Lembra o pátio, lembra a terra, lembra a cruz. Sofreu fora da porta para santificar. Onde é que ele santifica? No santuário, irmãos. É isso, olha, o próprio sangue foi no pátio que ele derramou. Para que ele derramou o sangue? Para te santificar. Salvar e depois santificar. Para santificar o seu povo no céu, no santuário. Agora vamos para outro verso, fala a mesma coisa. Nessa vontade é que, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, temos sido santificados. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz, a nossa santificação se tornou imediata e completa? Nós estamos sendo santificados. Isso é muito lógico, irmãos. Isso é muito lógico, é um processo, é contínuo, é todo dia, é a cada momento. Aqui, ó, Hebreus 10, 10, a mesma coisa, acabamos de falar. O corpo refere-se à terra e santificação ao santuário. Agora outro verso, irmão, mesma coisa. Jesus, tendo oferecido um único sacrifício, pátio,
pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Onde é que está a destra de Deus, irmãos? O santuário, está no céu. Continua aqui, porque com uma única oferta, no pátio, aqui é de outro verso, aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Irmãos, estamos sendo santificados. Agora aqui uma pergunta, né? Quando, irmãos, o cordeiro era imolado lá no pátio, né, de bronze, o sacerdote se lavava. Você sabe o que é essa lavagem? É o batismo. É o batismo, irmãos. Lá no batismo, ele levava o quê? Uma parte de quê? Depois do sangue, ele levava... Já falei, irmãos. Depois do batismo, ele levava o quê? O sangue. Ele não levava todo o cordeiro, não. Ele levava uma amostrazinha do sangue, irmãos. Irmãos, esse sangue, ele é o registro dos pecados do pecador. Porque senão, o cordeiro, o sangue, ficava tudo no pátio, pronto, acabou. Mas percebe que o sangue é levado? Ele levava uma gotinha de sangue lá para o santuário. Pois é, Jesus, ele levou o sangue dele, que representa todos os nossos sangue, para o santuário. É um CPF, irmãos. Cada um de nós tem um CPFzinho que foi obrigatoriamente para o céu. Estamos lá, está registrado. Está lá, está registrado o nosso nome. Nos livros do céu, irmãos. Quando nós entramos para o trabalho de Deus, nós somos registrados nos livros de Deus. Agora eu pergunto, depois de batizado, já perguntei isso, nós pecamos? Pouco ou muito? Demais, irmãos. Todo tempo. Vê, irmão, que na cruz, a cruz salva. Mas nós não paramos de pecar. E como é que a gente resolve isso, irmão? Passei aqui. Como é que a gente resolve? Está aqui, irmãos. Confissão. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, irmãos. Olha o que diz o texto seguinte, irmãos. O texto seguinte, esse verso aí, está no capítulo 2 de 1 João. Diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, o que acontece? Temos advogado, irmãos, junto ao Pai. Olha só a sequência. Se a gente peca, o advogado está onde? Está no pátio? Não está, irmãos. Se tu peca, tu tem que confessar para o pátio. A terra tem alguma coisa que vai te ajudar aqui, irmãos? Confissão aqui na terra. Você está entendendo? Que teu advogado, ele não está no tetelestai. Ele não está lá na cruz. Ele está no santuário, irmãos. Aí diz assim que Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro, irmãos. Irmão, essa palavra propiciação, ela é interessante, né? Significa aplacar a ira de Deus, irmãos. Ela é a tampa de ouro. Sabe por quê, irmão? Dentro da arca tinha o quê? As tábuas da lei, o maná, a vara de Arão. E de lá saía um poder que se chamava Shekinah. O Shekinah, ele era tão poderoso que matava. Poder de Deus. Deus é um fogo consumidor. E aí tinha que ter o quê? Uma tampa. Com os querubins ali cobrindo a glória. Jesus, irmãos, ele é a propiciação. Ele é a tampa. É o que diz Hebreus, veja só aqui, ó. Por isso mesmo convinha em todas as coisas se tornasse semelhante, que remete à cruz, para ser misericordioso o quê? Sumo sacerdote. Olha a sequência, irmãos. A cruz, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação, irmãos, pelo pecado do povo. Diz mais Hebreus, irmãos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial.
Irmãos, o céu é uma vocação. Tem que ser vocacionado para ir para lá. Quando a pessoa começa algum emprego, alguma coisa assim, que ela não gosta, é chato, não é? Faz ali por obrigação. A vocação é esse trabalho que nós estamos aqui. Ó. O apóstolo fala, vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, irmãos. Lembra que se confessarmos, teremos advogados? O grande conflito, irmãos, na página 484, diz assim, que Jesus ele apresenta o arrependimento do povo e reclama o perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos dizendo, conheço-os pelo nome, gravei-os na palma da minha mão. Irmãos, se você peca e confessa, Jesus ele ergue as mãos no céu perante o Senhor e nós somos perdoados. Em resumo, irmãos, santificação o que é? É o resultado da constante intercessão e perdão que recebemos de Jesus em resposta do nosso clamor. Isso nos traz paz e gratidão. Santificação, irmãos, exige, irmãos, o intercessor. Não são atos simplesmente da nossa parte. Porque lembra que a gente será atrizes e atores? É você estar ali em contrição, todo o tempo, pensando em Cristo para te proteger, para te cuidar. Para estar ali, sabe, te cobrindo, te encobrindo. Porque senão, você só vê olhares, você só vê julgamentos, você só vê canseira. Mas quando você pensa que tem um intercessor, lembra da mulher pecadora? Ela estava ali e tinha um intercessor nela ali, dizendo assim, mulher, quantos te acusaram? Ninguém, pois eu também não te condeno. Abrimos o coração para o Espírito, que nos dará forças nas nossas lutas, a tentação, constante acusação, as quedas do dia a dia, que não é fácil para ninguém, irmãos. Então, irmãos, olha, aqui essa parte, se entender essa parte, estou por satisfeito. Agora aqui, ó, vimos o paralelo, né? Que a justificação é no pátio, basta a aceitação, e a santificação é no Santíssimo, oração, comunhão, né? Mas aqui, irmãos, a estratégia de Satanás, né? Ele ensina todo mundo, irmãos, que tudo acabou na cruz. Pronto, acabou ali na cruz. Jesus ele foi para o céu, mas é um negócio simbólico ali e tudo mais. Tanto é, irmão, que falou em santuário celestial, falou em juízo investigativo, já fica logo, não, a igreja é uma seita, é isso e aquilo, e etc e tal. É isso que fala. Mas vamos ver um pouco aqui? Então a Bíblia ensina que a gente tem que confessar o pecado a quem? A Deus, está no céu. Só que desde a Idade Média, irmãos, o pecado é confessado para quem? Para um sacerdote. Está no pátio o sacerdote, irmãos. Outra coisa, que nós devemos pedir intercessão para os santos que estão no céu, irmãos. Irmãos, só tem um que pode intermediar entre nós e Deus. Outra coisa, irmãos, a cruz mesmo. A cruz, ela tem a símbolo da justificação. Mas veja só o que diz o grande conflito aqui, irmãos. Assim como os judeus professavam reverenciar a lei, pretendem os romanistas reverenciar a cruz. Exaltam o símbolo dos sofrimentos de Cristo, enquanto o viver negam aquele a quem ela representa. Os romanistas colocam as cruzes sobre as igrejas, sobre os altares, sobre as vestes. Por toda parte se vê a insígnia da cruz. Por toda parte ela é exteriormente honrada e exaltada. Mas os ensinos de Cristo estão sepultados sob um montão de tradições destituídas de sentido, falsas interpretações e rigorosas exigências. Pegou um objeto que está aqui na terra, irmãos, e torna ele algo assim de, sabe, de milagres, de amuletos e tudo mais. Está na terra, está no pátio. Os evangélicos, irmãos, eles imaginam que um terceiro templo aqui na terra vai ser construído. Você vê aqui, ó, no YouTube mesmo, né? Estamos chegando ao fim, terceiro templo. Aqui, ó, terceiro templo de Jerusalém. Existe crença nisso. Aqui, até um trem para o terceiro templo, irmãos.
Está aqui o Trump e vai fazer um terceiro templo também. É arriscado. Só que, irmãos, esse tipo de crença tem afastado o mundo do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, segundo fala Hebreus capítulo 8, verso 2, irmãos. A irmã White, ela fala o seguinte, irmão, lá em Grande Conflito: a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano de redenção como o foi sua morte na cruz. Os dois têm o mesmo poder, irmãos, só que têm funções diferentes. O santuário, a doutrina do santuário celestial, ela é muito importante, irmãos. Mas alguém pode perguntar, dizer para você assim: amigo, mas não está consumado? Tetelestai, Jesus morreu na cruz. Acabou, para com isso. É o que é ensinado em todas as denominações aí fora. Tem sua parte de razão, irmãos. Mas eu pergunto, já perguntei isso: uma vez salvo, salvo para sempre? Você acredita nisso, irmão? Uma vez salvo, salvo para sempre. Olha o que diz a palavra de Deus: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É arriscado alguém, um leão vir ao derredor e te tomar? Irmãos, é arriscado. Hebreus, voltando para Hebreus: guardemos firme a nossa confissão da esperança sem vacilar, irmãos. É fácil a gente perder se a gente vacilar. Queridos, hoje nós devemos viver no dia do juízo. O que diz a palavra? O que nós acreditamos? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai a que lhes fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Irmãos, na época em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos lá, o povo ficava como lá fora? Em contrição, em oração, sabe? Consultando o seu próprio coração. Olha a sequência: Jesus morreu na cruz, justificação. Aí entrava no santo, irmãos, passava um tempo lá. O Santo dos Santos era o lugar mais complexo, que a gente devia ter mais temor. Só que a gente está vivendo essa época, mas não estamos percebendo que é uma época de contrição, de santificação, irmãos, pelo intercessor. O mundo de hoje, irmão, está muito estranho, irmão. Mundo muito estranho. Os problemas gerais. Essa semana mesmo, saiu nos noticiários todos aí, um rapaz, ele deu mais de 60 socos numa mulher. Meu Deus. Foi assim, é algo muito forte. É de dar dó, irmão. É uma coisa assim. Segunda Timóteo tem razão, irmão, quando diz sobre os últimos dias que seriam os homens egoístas, avarentos, arrogantes, e fala para a gente fugir desse estilo de vida, irmãos. O apóstolo, lá em Hebreus ainda, diz assim: irmãos, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, irmãos. Mas lembra o que é santificação, irmãos? Santificação é ter um intercessor, irmãos. É ficar pleiteando com Jesus para Ele te dar entendimento. Intercessão, isso é santificação. Você percebe que santificação, na verdade, é mais oração e comunhão com Deus, irmãos? É isso. Oração e comunhão, não é ato exterior. O ato exterior é o resultado da comunhão entre nós e o Senhor no santuário celestial. Observe. Santidade é buscar continuamente o intercessor, o sumo sacerdote no santuário celestial, irmão. Isso é santidade. E por causa, talvez, doutrinas do catolicismo e tudo mais, a gente pensa que santidade é ser uma pessoa assim que, sabe? Mas a Bíblia está explicando que se quer ser santificado, vá para o santuário, irmãos. Vá para o santuário, aonde tem um intercessor seu. Fique pleiteando, como aquela mulher adúltera lá, que pleiteou naquele momento, como Ana, que pleiteou junto ali no santuário. Mas um cuidado, irmãos. Não confunda a santificação com o perfeccionismo. Também é muito perigoso isso aí, irmãos. E muita gente cai nisso aí. Eu vou ser santo e tudo mais, vira perfeccionista. É outro problema. Porque o perfeccionismo está no céu ou está na terra? Está na terra, irmão, está no pátio aqui. Uma pergunta. Está apagada ali por trás, mas eu pergunto. O crente em Cristo será condenado?
O que está escrito lá, irmãos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ele não é condenado. Mas agora eu faço uma outra pergunta. Está por detrás lá, mas eu vou falar a palavra. O crente em Cristo será julgado, irmãos. Vai ou não vai ser julgado? Vai, irmãos. Olha o que o apóstolo fala aqui. Romanos. Diz assim, tu, porém, que julgas o servo alheio, e tu, porque despreza o teu irmão, pois o quê? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus, irmãos. Vamos ser julgados, irmão. Mas, Hebreus 10 e 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e retribuirei. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Está lá em Hebreus, irmãos, que trata do santuário celestial. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas, irmãos, nós vamos ser julgados sim, mas não seremos condenados. Amém? Amém. Irmãos, se alguém te julgar, primeiro você vai estar pleiteando ao advogado, em primeiro lugar. É um homem que te julga, ele pode te julgar, mas não se importe com isso. Lembra, você tem um intercessor, ele é teu advogado, ele é teu amigo no tribunal. Já pensou? Um amigo seu no tribunal, irmãos, e que nunca perdeu uma causa. Irmão, tem até uma canção que fala sobre esse assunto. Você sabe, irmão, quando eu não choro aqui, eu canto, né? Eu posso cantar essa canção? Então vamos cantar junto. É sem playback, tá, irmãos? Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração, minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, para sempre fiel. Amém? O povo sabe disso. Só não sabe sobre o santuário celestial, como nós conhecemos e devemos passar para as pessoas esse conhecimento, irmãos. Finalizando aqui, irmãos. O tetelestai, à espera do ginomai. Hebreus 12, 2 diz assim, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, o que aconteceu? Suportou a cruz, irmão. Aqui é a justificação, lembra? A terra, não fazendo caso de ignomínia, e está onde? Sentada à destra do trono de Deus, está lá no céu, santificação. Então veja só, irmãos. Na cruz, no pátio, na terra, Jesus consumou o quê? A fase da justificação. Pagou por nós na cruz. Ficou muito claro, não ficou, irmãos? Ou será que não ficou? Está lá em João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse, está consumado. Tetelestai, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Acabou. Tetelestai, na terra, na cruz, no pátio, acabou. O significado da palavra é estar consumido, está paga a dívida, entendeu? Então, irmãos, olha, uma conclusão lógica. O tetelestai, consumado na cruz, ele abriu as portas para quê? Para o santuário celestial, irmão. É óbvio, o sacerdote mata o cordeiro, ele passa para o santuário, leva o sangue, tudo que a gente viu aqui. Só falta o que agora, irmãos? A gente viu justificação, santificação, falta o quê? A glorificação, irmãos, é o que a gente está aguardando. E, olha, quando Jesus consumar do santuário celestial, vai vir a glorificação. Amém? Mas é necessário, irmão, acontecer o que a Bíblia chama de ginomai. O tetelestai foi para a cruz. O ginomai é para a glória, para a glorificação, irmão. Ali, ó, você vê aquela imagem, já dá para entender mais ou menos o que é ginomai. Ginomai
é o verbo grego que significa ser gerado, nascer, novo nascimento de uma pessoa, ser transformado, uma mudança. É o que vai acontecer. A glorificação vai acontecer isso. Finalmente aqui, mas assim como o Tetelestai abriu as portas para a santificação, o Ginomai abrirá as portas para a glorificação. Lá na cruz, Jesus falou Tetelestai, certo? Na cruz. Onde é que Jesus tem que falar o Ginomai? Aonde? Vamos pensar um pouco. Na cruz foi o Tetelestai. Agora, onde ele vai falar o Ginomai? Aonde? No santuário. Você quer ver? Apocalipse 16, 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz de onde? Dizendo, Ginomai, que quer dizer, feito está consumado, nasceu, foi gerado. Entendeu, irmãos? Conclusão. Por causa do pecado, irmão, nós primeiros nascemos e depois morremos eternamente. Por causa do plano da redenção, nós primeiros morremos lá na cruz, Tetelestai, para depois nascermos eternamente no Ginomai. Então, queridos, veja só. Eu peguei mais esse nome, Ginomai, ele significa... Sabe a palavra genoma? Ginomai, genoma, genética, gene, geração, gênesis. A nova vida, irmãos. Irmãos, olha, eu não sei vocês, mas eu estou precisando de um Ginomai, viu? Eu preciso. Todos nós precisamos. Uma vida nova, irmão. Glorificada. Porque essa aqui não é brincadeira. Essa aqui é uma verdadeira cruz. Mas Deus quer nos dar o melhor. Então, irmãos, Jesus ele morreu na cruz, na terra, no pátio, no Tetelestai. Jesus está agora no santuário celestial, perante o Pai, como nosso intercessor, advogado, sumo sacerdote, perdoando nossos pecados, nos santificando, nos enviando dons e talentos. E em breve, irmãos, Jesus deixará o lugar santíssimo para finalizar a obra de redenção e para a nossa glorificação em vida eterna no Ginomai. Amém? Amém. Eu peço a você, irmão, creia, viva, pregue essa verdade para todo mundo. Maranata, Ginomai. Vamos nos colocar em pé e entoar o hino 433, Sumo Sacerdote. Senhor Altíssimo, toda honra, glória e majestade estão diante dele, para todos sempre. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor, Ele é consumador e autor da nossa fé. O seu sangue no santuário e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus, o Pai, diante de sua face. Subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Nossa vida
onisciente, tão solene é este momento, Cristo intercedendo por seu povo aqui contrito. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor, Ele é consumo